Salve, salve, minha galera, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui no dia de hoje para realizar a aula que vai ser para o nosso próximo simulado, nossa revisão, que é vida celular. Então, essa aula vai ser dividida em duas, uma na segunda-feira e uma outra na terça, tá? E aí, na sexta-feira, quando for a aula ao vivo, nós estaremos tirando todas as nossas dúvidas possíveis para a realização do simulado e vocês estarem feras nesse conteúdo, valeu? Bom, o conteúdo tá lá no capítulo 5, no módulo 1 ainda, tá? E se fala da vida celular. Beleza, então a célula, tá? Então lembrando aí que todos os organismos são dotados de célula. Teoria de celular lá de Sleden e Schwann, tá? Falando da teoria celular. Tá, beleza. Mas todas as células, elas terão aí três partes principais. Quais são elas? De fora para dentro, membrana plasmática, citoplasma e o material genético. Aí, a depender desse material genético ser compartimentado por uma membrana, ela pode ser procariótica, quando não tem essa membrana chamada de carioteca, tá? Isso são organismos procariontes. E células eucarióticas, quando terá essa membrana, envolvendo um material genético chamado carioteca. Na aula de hoje, nós iremos falar dos seres procariontes, esses que não têm essa membrana que envolve o material genético. Tá, Wendel? E que material genético é esse? O material genético é justamente o DNA, certo? Que já ouvimos falar várias vezes aí, e um pouquinho mais lá na frente a gente falar sobre ele mais ainda, tá? Beleza. Então, os organismos procariotos são aqueles muito simples, tá? Provavelmente foram aqueles que iniciaram, perpetuaram a vida aqui no nosso planeta, certo? E aí nós temos como principais representantes organismos pertencentes ao reino Monera. Então nós temos 5 reinos aí, tá? Monera, protista, fungi, vegetal e animal. Então, o mais primitivo, ou seja, o primeiro lá, são justamente reino Monera, onde estão as bactérias. Gente, bactéria pode ser encontrada em todos os locais do planeta, tá? E a gente fala aí que bactéria causa doença, enfim, mas bactérias são muito mais benéficas do que maléficas para a gente. Tá, então vamos falar um pouco da forma e da estrutura dessas bactérias, tá? Chama morfologia. Então, bactéria pode vir arredondada, que a gente chama de cocos. Ela pode ser espiral, tá? Como se fosse o caderno de vocês aí, chamado de espirilo. Pode ser na forma de bastão, aquele bastão de beisebol, chamado de bastonete, tá? E pode ser também na forma de vírgula, uma vírgulazinha chamada de vibriões, tá? Beleza. E as bactérias aí têm sua estrutura, tá? Sua estrutura. Então, o que é que eu posso encontrar em uma bactéria? Tá, vamos lá. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Isso é fato porque nós iremos encontrar em todas as células sem exceção, tá? Mas além disso, professor, o que é que eu vou encontrar mais ainda? Tá, eu vou encontrar uma estrutura lá que é um DNA que é fora, tá? Chamado de plasmídio, certo? Por fora da membrana plasmática eu vou ter um reforço externo, tá? Como se eu tivesse minha parede de minha casa aqui, por trás dela eu colocasse piso ou uma placa de metal. Então, esse reforço externo é chamado de parede celular. Bactérias também possuem flagelos, que são estruturas parecendo aquele flagelo do espermatozoide, que tem função aí de locomoção, beleza? E uma outra estrutura que bactérias possuem é chamado de pile. Esse pile aí serve para se aderir às estruturas, tá? Que a gente chama de substrato. Então, por exemplo, as bactérias que estão lá nos nossos dentes, que causam as cáries, ela vai utilizar justamente esse pile para se fixar na nossa parede externa do dente, tá? Então, esse pile aí, ok? Tá, enfim. Então, as bactérias, elas são muito importantes aí no nosso processo, né, para toda a ecologia, para todo o planeta. Então vamos ver algumas funções que essas bactérias podem exercer para a gente, tá? Então, primeira coisa, claro que não tem uma ordem para isso,
tá? Então as bactérias aí, ela na verdade é recicladora da matéria. Então, um organismo morre ali, tá? E aí aquilo ali não vai ficar empilhado, tá? Empilhado, folha empilhando. Então quer dizer que as bactérias vão agir ali para decompor aquela matéria e devolver para o ambiente, que vai ocorrer um ciclo disso aí. A gente chama de ciclo da matéria, tá? Então a primeira coisa é que ela é recicladora juntamente com os fungos, tá? Então é recicladora. Beleza. Produção de laticínios. Então, substâncias derivadas do leite, através de um processo chamado de fermentação. Então, toda vez que bactérias realizam fermentação, ela acaba liberando para a atmosfera CO2, que é chamado de gás carbônico ou dióxido de carbono. Então, aí, ó, produção do queijo coalho, de iogurte, tá? Então, o próprio queijo normal, os vários tipos de queijo. Então, se utiliza a bactéria para se produzir esses alimentos, tá? Então é utilizado na indústria alimentícia dos derivados de leite. Tá, produção de medicamentos. Então se utiliza um grupo de bactérias lá em laboratório, tá? E aí para que ela possa produzir aí medicamentos. Então medicamentos serão úteis para todos nós, certo? Ela pode ser utilizada aí na água para diminuir a poluição dessa água. Então, nas estações de tratamento de esgoto, chamado de ET, se utiliza essas bactérias, onde aquelas substâncias são jogadas inadequadamente nos rios, né? Digamos assim, entre aspas, rios. As bactérias possam decompor aquela matéria e transformar em substâncias que podem ser reutilizadas, como, por exemplo, adubos, certo? Então, assim, as bactérias ela têm uma grande importância, gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Então a gente vai aí consumir alguns tipos de alimentos devido justamente a essas bactérias. Lá no livro de vocês, existe na página 85, existe uma tirinha lá dizendo assim, bactérias voando loucas pelo ar, tá? Isso está na página 85 do livro. Então, aí depois vem assim, soprar a bolacha que caiu no chão, não vai adiantar nada. Aquela questão que o biscoito cai no chão, né? Aí a galera fala assim, que não mata morre, é uma coisa assim, não é um ditado, né? Gente, o chão tá cheio de bactéria, então o ideal é você não comer de forma alguma, tá? Que isso pode lhe causar algum tipo de prejuízo. Então, caiu no chão, joga fora qualquer tipo de alimento, seja o período que for de exposição nesse chão, tá? Porque a gente pisa nele, passa insetos que vêm de lixo, enfim, então não façam isso, tá? As bactérias se reproduzem de duas formas, tá? A gente chama de, a primeira forma, ela se divide em duas, então ela faz, é como se você pegasse uma bexiga, soprasse ela e apertasse ela no meio, forma duas, não é isso? Então ela, e aí se solta, tá? A gente chama de reprodução assexuada, que aí é uma bipartição, tá? E também reprodução sexuada, que a gente chama de conjugação. A gente vai falar de outras posteriormente. Então, eu vou, na aula de hoje, passar a atividade para vocês, tá? Lá do módulo, para vocês fazerem, tá? Então, isso aí já é revisão para o simulado dessa semana, tá, gente? Então, fiquem ligados que o simulado dessa semana será do capítulo 5, Vida Celular. Valeu, minha galerinha! Estudem bastante, continue aí rezando aí por todos nós, que eu também estou fazendo isso, para que a gente possa voltar o mais rápido possível à nossa vida cotidiana, né? Então, fiquem ligados aí nas aulas, qualquer dúvida, estaremos na sexta-feira ligadíssimos e com a presença de todos vocês. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!